Meu irmão amado, meu irmão querido, vamos dar um passinho pequeno, tá bom? Espero vocês na quarta-feira às 20 horas. Estarei em uma live com o meu querido padre Dalvan, ele que pertence à Diocese de Marabá, no estado do Pará. Eu tive o privilégio, no dia que o meu filho morreu, né? 22 de maio de 2022, eu estava lá em Goianésia pregando na festividade do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Eu preguei lá no dia 21, à noite, de 8 até 10h30 da noite eu estava lá. E quando foi no sábado, quando foi no domingo, para dia, filho, para dia que eu vou trabalhando? Para lá. Quando foi às 2 horas da manhã, o Jonatas fez a sua Páscoa. Então, terei o privilégio de tê-lo conosco aqui na quarta-feira, às 20 horas, e você está convidado. Meu irmão querido, Maria Santíssima, qual sua função na história da igreja? Né? A nossa oração, vamos continuar naquele tema. Podemos ou não orar a Deus por meio de Maria Santíssima, por meio dos santos? Como disse para vocês, eu não quero responder algumas perguntas aqui, algumas colocações, afirmações que o Nicodemos fez. Você está sabendo que eu estou fazendo uma argumentação, né? Uma contra-argumentação ao que disseram o professor Leandro Quadros, da Adventista, e o pastor Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bom, e o pastor Nicodemos, ele foi mais rígido, foi mais áspero, né? Onde o catolicismo encontra base bíblica para adorar Maria e os santos? Bem, primeira coisa, esta pergunta, ela não é uma pergunta verdadeira, é uma falácia, uma pergunta falaciosa, porque nós católicos não adoramos Maria e não adoramos os santos e santas. O que interessa para nós, Nicodemos, é o que a igreja vive, prega, ensina há 2000 anos. Não é o que você acha, não é a sua interpretação. Por favor, esta minha contra-argumentação não lhe quer desrespeitar. O senhor é um homem culto, um homem inteligentíssimo. Dentro da atmosfera protestante, o senhor é um mestre, eu não tenho dúvida disso. Tá bom? Mas, quando trata-se de Igreja Católica, o senhor se transforma e faz umas afirmações inteiramente, diametralmente opostas, e não só no sentido de ser oposta, de ser uma oposição, mas no sentido de serem falsas, de não serem verdadeiras. Ou seja, você fala mentiras absurdas como esta. Onde o catolicismo encontra base bíblica para adorar Maria, para adorar os santos. Aí o senhor pegou um texto que o professor Leandro também pegou, né? Parafraseando, o senhor está dizendo, porque há um só mediador, Jesus Cristo, é disso que vamos tratar agora, né? Aí, ao Senhor teu Deus adorarás, só aí servirás, não há nenhum outro nome que possamos ser salvos afora o nome de Jesus Cristo. Isso é uma criação dos papas, é o magistério católico que fica criando essas doutrinas que não têm fundamento bíblico. É por isso que a igreja protestante saiu da igreja católica. Se a igreja protestante tivesse saído da igreja católica,
nesta atmosfera conceitual. Com toda certeza, a situação seria diferente. A situação seria diferente. Tá? Depois, quando falar um pouco do calvinismo, a gente volta nesta questão. Tá bom? Porque os grandes reformadores, os primeiros reformadores lá, né? Inclusive o próprio Zwinglio, ele bateu de frente com Lutero, né? Quando Lutero quis inchar-se que ele estava colocando a Bíblia na mão do povo, não é? Zwinglio, nós temos essa carta que Zwinglio mandou para ele. Então, a dissidência, claro, obviamente, o princípio do livre-arbítrio que Lutero estabeleceu, dava a todo crente o direito de fazer aquilo que ele tinha feito com a Igreja Católica. E é por isso que isso repete-se, essa diluição, reforma por cima de reforma, reforma por cima de reforma, né? Então, por isso nós saímos da Igreja Católica exatamente por não concordar com esse tipo de atitude para com Maria, para com os santos e os demais ensinamentos. Mas o que mais me atingiu nisso tudo foi quando você disse que os santos católicos eram pecadores como nós. Veja bem, quando eles não eram seres humanos, eram. Eles não estavam sujeitos a pecar, estavam. E nós vemos, inclusive, nos evangelhos, vemos nos Atos, traços evidentes da humanidade deles. Isso a gente constata, isso não é difícil de verificar. Mas há um pecado em relação a Cristo e sua igreja que eles não cometeram. E esse pecado que não cometeram, ele é assaz danoso em relação a você e tantos outros. Porque, na verdade, vocês perdem o respeito pelo próprio Cristo. Vocês perdem o respeito pela instituição que Jesus edificou. Ele disse, eu edificarei a minha igreja, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. E você se constitui um membro das portas do inferno que opõe-se àquilo que Jesus estabeleceu. Não obstante os limites dos homens que estão nesse ambiente eclesial. O que você faz, por exemplo, em particular, não só você, mas neste caso, né, é erguer-se contra o próprio Cristo, contra o corpo de Cristo. De cujo corpo ele é a cabeça. Será que você quer me dizer que na igreja presbiteriana, da qual você faz parte, da qual é pastor, e um dos iminentes, lá só tem pessoas puras, pessoas santas, pessoas... os montanistas, ascetas, né? Quantos fragmentos da igreja presbiteriana há? Somente aqui no Brasil. Por que será? Qual a razão disto? Essa mesma constatação, verificamos. Esse lado humano, verificamos
na Igreja Católica. Mas esse pecado não pode ser imputado nunca, jamais, ao grupo apostólico. Além do que, quando você se considera, eram pecadores, os santos católicos eram pecadores como nós, você está colocando a figura de Maria Santíssima no mesmo ambiente. Porque aqueles apóstolos foram escolhidos por Deus tanto quanto Maria Santíssima foi escolhida. O mesmo Deus que escolheu Maria Santíssima, escolheu os apóstolos. O mesmo Deus. O mesmo Espírito Santo que esteve sobre Maria Santíssima, o mesmo Cristo, o mesmo Verbo encarnado que esteve no seio de Maria Santíssima, esteve no meio dos apóstolos. Então, esta afirmação é uma comparação muito esdrúxula e, além do mais, é uma declaração, uma afirmação prepotente, como nós. Você se coloca no nível de um apóstolo, de um dos apóstolos. Isso é inconcebível. Seguindo até a hierarquia que você mesmo prega. Então, esta afirmação revela o seu real pensamento a respeito de Jesus, a respeito da sua igreja, a respeito dos santos. Ou seja, a gente chega a imaginar que o problema não é nem com as imagens. O problema não está na imagem dos santos e santas que a Igreja Católica tem. O problema está na vida pessoal de cada santo, de cada santa. De minha parte, nesse caso, já que os santos e santas eram pecadores iguais a você, eu prefiro ficar com os santos do que com você. Eu prefiro ser católico do que ser presbiteriano. Eu prefiro estar na Igreja Católica do que estar no protestantismo, já que tudo é a mesma coisa. E, claro, Lutero abriu o caminho para que isso acontecesse. Uma vez que ele defende o princípio do livre-arbítrio. Cada um é livre para interpretar as Escrituras. Cada um é livre para viver a sua fé. Mas você sabe que não é uma verdade. Você sabe que isto não é uma verdade no meio protestante. Vocês têm leis, vocês têm regras, vocês têm estatutos. Vocês têm catecismos. Para quê? Para que os fiéis que pertencem à vossa denominação pautem-se por aqueles estatutos, nos quais as pitadas humanas não são pitadas, são colheres cheias. Preceitos humanos, considerações humanas. Ou seja, quem pertence à igreja presbiteriana tem que fazer isto. Quem pertence à igreja metodista tem o dever de praticar isto, de viver desta forma, porque este é o nosso estatuto, este é o nosso regulamento, este é o nosso regimento interno. Bem, neste caso, repito-me, prefiro ficar com os santos pecadores católicos. Até porque eles não insurgiram-se contra a Igreja de Cristo. Eles não insurgiram-se contra Jesus Cristo. Eles tiveram uma fidelidade. E não venha me dizer que
Jesus e igreja estão dissociados. A não ser que ela já deixou de ser o corpo místico de Cristo. Igreja é uma coisa, Jesus é outra. Se esta é uma consideração que você a faz, tudo bem. Sem problemas algum. Na Igreja Católica, não. A igreja é o corpo místico de Cristo. Isto precisa ser considerado de forma séria, de maneira não leviana. E os apóstolos viveram isto com autenticidade. Então não venha dizer que eu creio em Jesus, nós defendemos Jesus, não defendemos, até porque hoje o que é a igreja de Jesus? Já que não é, a igreja católica não é a igreja de Jesus, esse corpo místico de Cristo, ele não se constitui da igreja católica. Quem é esse corpo místico? É a igreja presbiteriana? A luterana? Metodista? Calvinismo? Batistas? São os pentecostais? Os neopentecostais? Quer dizer que o corpo de Cristo é um corpo que ele não possui uma definição. Eu tenho que achá-lo, eu tenho que procurá-lo. Ele pode estar aqui, ele pode estar ali, ele pode estar naquela outra. Ou seja, eu tenho que viver as apalpadelas. Eu tenho que fazer um malabarismo para buscar saber qual é a igreja, corpo místico de Cristo. Porque Cristo não deixou uma, Cristo não fundou uma igreja. Esta palavra de Mateus capítulo 16, eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Não apenas isto não é verdadeiro, como quando Jesus diz, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, isso também cai por terra. Isso também cai por terra. Não é um ponto a pensar? Repito-me. Prefiro ficar, já que são pecadores iguais a nós, não é isso? Os santos católicos eram pecadores como nós. Literalmente. Eu prefiro ficar com o pecado deles do que com o vosso. Porque o pecado deles não chega, não é nada ao lado do vosso. Vocês lutam diretamente, diuturnamente, contra aquilo que Jesus estabeleceu. Será que eu vou dar crédito aos seus preceitos, aos vossos estatutos, às vossas regras? Às vossas constituições, aos vossos catecismos? Quem mais é digno de atenção? Vocês ou esta igreja que tem essas 4 notas características, una, santa, católica e apostólica, que remonta ao período apostólico? É um caso a pensar, tá bom? Então, este ponto, eu paro por aqui, porque quero voltar-me a 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5, quando São Paulo diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não é isso? Vamos ver se a gente acha por aqui. Deve estar por aqui, em algum lugar aqui.
Onde é? 2 Timóteo, né? Não sei, mas nem percurar o negócio aqui já. Primeiro, 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 5. 2 Timóteo 2, 5. Estas duas, tanto o professor Leandro como o pastor Nicodemos, recorreram a este versículo para condenar a oração feita aos santos. Tanto um como o outro buscaram este recurso bíblico e nós vamos nos concentrar um pouquinho sobre ele, né? Há só o mediador, enquanto a base bíblica para adorar Maria, nós não adoramos Maria, não adoramos os santos. Eles querem que as pessoas acreditem nisto. Eu levei muitos católicos a acreditar nesta mentira, nesta falácia, nesta inverdade. O culto que prestamos aos santos, às santas, a Maria Santíssima, não é um culto de adoração. Infelizmente, porque muitos católicos desconheciam esta verdade. Eu tirei centenas da Igreja Católica. Isto é mentira. A Igreja Católica não adora Maria, não adora os santos, não adora os anjos. O texto em questão, 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 5. 2 Timóteo, não, rapaz, é 1 Timóteo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Depois leremos o versículo 6, mas a questão é esta. É este versículo isolado, sem contexto, que quer servir como uma base para acusar-nos de idolatria. Há só um mediador, há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só não esqueça que esse Jesus Cristo, homem, também ele é Deus. Voltaremos com este tema.